Caso aqui, não liga não, que talvez seja meio ruim, que meus pais estão falando alto ali atrás. Eles estão fazendo coisa da igreja. Mas enfim, nesse caso aqui, nas preliminares, você tem que alegar o não oferecimento do acordo de não persecução penal e do sursis processual, que são benefícios que não foram oferecidos para o seu cliente. Você vai abrir um tópico e vai falar sobre isso. E você vai falar assim: embora o artigo 89 da Lei 9.099 estabeleça determinados requisitos para o oferecimento do sursis processual, os quais o meu cliente faz jus. Então você vai falar assim, que embora o seu cliente faça jus ao benefício lá do artigo 89, por ele ser primário, de bons antecedentes, pelo crime não ter pena superior ao que a lei determina, não foi oferecido o sursis processual para ele, não ofereceram esse benefício da suspensão condicional do processo. Tá, você vai alegar isso. E aí tem uma jurisprudência aqui. Essas jurisprudências são mais a nível assim, de vocês quiserem colocar para deixar a peça mais bonita, mas não é obrigatório você colocar essa jurisprudência não. Que fala aqui do Superior Tribunal de Justiça que o sursis processual, né, se ele não for oferecido, a ausência de propositura do benefício deve ser alegado antes da aprovação da sentença. Então você vai falar que como você está em sede de memoriais, o memorial é a peça que o advogado, né, e o Ministério Público apresentam antes do juiz proferir a sentença. Então ele é antes da sentença, o memorial é a última peça antes da sentença. Então você vai falar que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, você pode alegar isso até a sentença ser prolatada. E como a sentença ainda não foi prolatada, você está alegando isso, porque depois da prolação da sentença, o que acontece? Efeito preclusivo, preclui o seu direito de alegar o não oferecimento. E aí você pode ressaltar isso, que você está alegando oportunamente, entendeu? Que ainda não precluiu o seu direito. Mas só se você quiser também. Se você só quiser falar que o seu cliente faz jus ao sursis processual e não foi oferecido, tudo bem, coloca só isso. Se você quiser falar, ressaltando ainda que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível alegar o inconformismo com o não oferecimento do sursis processual até a aprovação da sentença, de modo que é tempestivo o presente requerimento, né? Porque é tempestivo. Aí você vai falar também o quê? Que não foi oferecido o quê? O acordo de não persecução penal. Você vai falar que o artigo 28A, ele traz alguns requisitos para oferecimento do acordo. O seu cliente cumpre todos os requisitos, né? Ele é primário, de bons antecedentes, o crime não teve violência ou grave ameaça, não foi praticado contra a mulher, blá, 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 blá. Ele cumpre os requisitos, mas não foi oferecido para ele o acordo de não persecução penal, né? Aí você vai falar isso, tá? As regras. Aí uma coisa que você pode ressaltar é a seguinte: eu sei que essa peça é difícil, eu tô gravando porque essa peça, eu sei que é difícil essa peça. As regras que regem o acordo de não persecução penal, elas têm natureza híbrida. O que acontece? Não sei se você lembra, mas no direito penal a gente estuda que as normas penais, elas retroagem para beneficiar o réu, lembra? As normas penais retroagem para beneficiar o réu. O acordo de não persecução penal é uma inovação recente. Ele foi trazido pelo pacote anticrime. Lembra do pacote anticrime de 2019, de Sérgio Moro? Então, ele foi trazido pelo pacote anticrime. E é uma coisa recente. E aí, ele vai se aplicar, ele beneficia ou não beneficia? Ele retroage para alcançar os fatos pretéritos ou não retroage? Porque os fatos aqui narrados nessa situação, nesse caso concreto, eles são anteriores ao acordo de não persecução penal, ao artigo 28A do Código de Processo Penal. Então aí fica aquela dúvida, ele retroage ou não retroage? As normas penais, elas retroagem. As normas processuais penais, elas não retroagem. Penal retroage para beneficiar. Processo penal não retroage. É tempus recti actum, né, que eles falam. Não é tempus recti actum, não. Tem um outro princípio que eles falam que se aplica imediatamente, que as normas processuais, elas se aplicam imediatamente, sem prejuízo dos atos processuais já praticados. Então, se entrou uma norma processual penal hoje em vigor, vai se aplicar a partir de hoje. O que eu pratiquei ontem não tem problema, não tem prejuízo. Mas, assim, de hoje pra frente vai entrar em vigor, entendeu? E aí fica aquela coisa. E aí, o ANPP, ele retroage ou ele não retroage? Ele tá no Código de Processo Penal, mas ele versa sobre a liberdade em certo aspecto. Aí, o que a doutrina tá falando? Que ele tem natureza híbrida, tá? Ele é meio processo, meio penal. Ele é meio direito material, meio processo penal, Porque ele tem normas de caráter processual penal e penal material. E põe extinção de punibilidade, né? Então, é uma questão material. E aí, nesse sentido, o artigo 2º do Código Penal fala que a lei posterior mais benéfica retroage. Tá? Então, a 6ª turma do STJ entendeu o seguinte, que como o ANPP ele tem natureza híbrida,
ele atinge o processo em curso, até o trânsito em julgado da condenação. Então, se tiver um processo em curso e aí entrou em vigor o ANPP, ele vai se aplicar, tá? Em suma, o que você vai dizer é isso, que não foi oferecido o acordo de não persecução penal para o seu cliente, vai falar, embora o artigo tal diga que traga a figura do acordo de não persecução penal e tal, e embora meu cliente faça jus ao benefício por ser primário, de bons antecedentes, pena tal, não ser crime com violência, não ter se beneficiado de outra coisa, você vai colocar lá, o que está no 28A. Aí você vai falar, embora ele faça jus, o presente acordo não foi oferecido. Ressalta-se que o oferecimento do acordo de não persecução penal é cabível ainda que a fatos praticados anteriormente à sua vigência, anteriormente à sua entrada em vigor no nosso ordenamento jurídico, posto que ele tem natureza híbrida. Então, se ele tem natureza híbrida, ele vai atingir o processo em curso, tá? Esse é o entendimento da sexta turma do STJ, que compreende que o acordo de não persecução penal atinge os processos em curso até o trânsito da sentença condenatória. É só para dizer assim, senhor juiz, eu sei que o crime foi praticado depois da entrada em vigor do acordo de não persecução penal. No entanto, mesmo assim, o acordo se aplica, porque ele é uma norma de natureza híbrida, tá? O que a turma decidiu? Que, como a norma de natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu, ele deve retroagir, tá? Ele deve retroagir em seus benefícios em processos não transitados em julgados. Então, todos os processos que não transitaram em julgados, pode-se aplicar o acordo de não persecução penal, tá? Pode-se oferecer acordo de não persecução penal em todos os processos que não tenham transitado em julgados. Esse foi o entendimento da sexta turma, e é esse entendimento que você vai invocar, tá? O STF, isso daqui foi só a título de curiosidade, falou que não, tá? Falou que o acordo de não persecução penal não se aplica a fatos ocorridos antes da lei do pacote de crime, que é a Lei 13.964 de 2019. Mas aí, foda-se o STF, você vai usar a tese do STJ, que fala que se aplica, e é a tese mais sensata, tá? Aí, beleza. O que mais que você vai ligar na preliminar? A nulidade para ausência de perícia. Você vai colocar assim, conforme dispõe o artigo 158, aí você vai colocar o Código de Processo Penal, quando a infração deixar vertigem, indispensável, que não sei o que lá. Desse modo, a ausência de perícia em crimes que deixam de vestígio constitui nulidade, conforme o artigo 564, que ele fala, a nulidade ocorrerá por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: exame de corpo de delito nos crimes que deixarem vestígio. Então, a ausência de corpo de delito, ela constitui uma nulidade. E o crime aqui não teve corpo de delito. Eu não lembro nem qual era o crime, porque eu nem reli o caso agora. Eu não tô sabendo se eu tô confundindo os casos aqui. Não tô sabendo qual que é qual. Mas foi um crime que deveria ter tido exame de corpo de delito e não teve, né? Vamos ver aqui. Ah, tá. Teria que ter o exame no veículo, tá? Para constatar o arrombamento. Porque deixa vestígio. Se você arromba o carro, fica o vestígio do arrombamento, né? E aí um laudo pode apontar o arrombamento. Não teve, entendeu? Então é um crime que deixa vestígio e não teve o laudo. E a ausência de laudo constitui nulidade. Você percebe que para escrever é muito simples. Você vai falar o que a lei diz. Olha, o artigo 158 diz que tem que ter, nos crimes que deixam vestígios, é necessário é indispensável o exame de corpo de delito, ou laudo, tá? No entanto, embora meu cliente tenha supostamente, né, supostamente praticado um crime que deixa vestígio, que é o furto com arrombamento, né, e tal, não foi remetido laudo. Então, a nulidade também ocorreu a nulidade também pelo artigo, em virtude do artigo 564, parágrafo 3º, tá ok?